Você gosta de histórias? Que tal ouvir algumas e receber dicas de leitura fabulosas para você, seus amigos e toda a família? Hoje nós vamos conhecer livros que falam sobre a essência da mulher e sobre os desafios e a continuidade da vida. Então vem pensar com a gente no Histórias que Ensinam. Está no ar o Educação. Meus convidados são a atriz, contadora de histórias e produtora Kika Farias, a arte educadora, contadora de histórias Fernanda Paixão e o ator, arte educador, contador de histórias Anderson Barreto. Muito bem-vindos ao programa. Kika escolheu Mulheres que Andam com Lobos. Mostra a capa pra gente, Kika. Mulheres que Andam com os Lobos. Eu adquiri esse livro recentemente, depois de muita indicação das amigas, e descobri que esse livro é uma bíblia, né? Ele fala sobre a essência da mulher, é isso? Ele fala sobre o universo feminino, a mulher selvagem, e é um livro que eu estou iniciando uma pesquisa, um estudo. Como você pode ver, é um livro muito intenso. E nas primeiras leituras que eu fiz com ele foi bem intuitiva, abrindo por páginas aleatórias assim, até descobrir entre as entrelinhas muitas sabedorias a serem refletidas assim. E aí eu decidi, junto com um grupo de amigas mulheres, a fazer um grupo de estudos sobre esse livro. Então eu estou bem no início, na introdução, o primeiro capítulo assim, dessas histórias. Como dá para você sentir que a mulher está sendo retratada, essa mulher selvagem? Como é que ela está sendo retratada no livro até o ponto que você está? A mulher selvagem, para mim, nesse entendimento que a Clarissa coloca, é uma mulher intuitiva, é uma mulher que ouve o seu eu intuitivo, né? Que está sempre em busca de trabalhar a criatividade, o trabalho manual, com comidas, com tato, com cheiro. Uma mulher que está o tempo inteiro para além somente do óbvio, né? Assim, adentrando nessa camada da criatividade, da sensibilidade, buscando essa essência feminina, assim. Eu vou deixar vocês refletindo sobre um assunto enquanto eu faço outra pergunta. E aí é para os três, independentemente, viu, Anderson? O que é essa mulher selvagem, né? E aí para o Anderson refletindo no sentido de observar e de já ter vivenciado alguma coisa nesse sentido com uma mulher, né? No dia a dia com uma mulher, de ter visto, não, esse é o lado do que eu entendo dessa mulher selvagem. E para vocês, em que momento essa mulher selvagem, eu deixo essa mulher selvagem sair? Ou contar alguma história a respeito disso? Enquanto vocês estão pensando, eu faço a seguinte pergunta. Vocês que são contadores de histórias, como a mulher é retratada, principalmente nas histórias mais antigas? Vocês veem assim que essa mulher que a gente entende por selvagem, ela está presente ou ela não está presente? Tem uma parte desse livro que é bem no início, que é muito bonita, que ele fala assim: a fauna silvestre e a mulher selvagem são duas espécies que correm risco de extinção. As terras espirituais da mulher selvagem, no decorrer de suas histórias, foram roubadas e saqueadas, os seus refúgios queimados e destruídos, os seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Então a gente tem uma sociedade em que o tempo inteiro está oprimindo, né, essa mulher que tem essa natureza, esse lugar selvagem do seu corpo, né, do seu ciclo, e que está o tempo inteiro sendo oprimido. A gente é oprimida porque a gente menstrua, a gente não fala sobre isso, a gente é oprimida por uma linha de beleza, de estética, né, de que a gente tem que estar sempre muito bem depilada, com as unhas feitas. Tem toda uma gama de coisas. Que a gente tem uma postura para sentar. A gente tem uma... A gente não pode falar muito alto. Gargalhar também é feio para a mulher, né? Tem uma parte desse livro que eu acho muito bacana, que são 10 normas gerais para a vida dos lobos. Que é: coma, descanse, perambule nos intervalos, cuide dos ossos, apure os ouvidos, ame os filhos, seja leal, faça amor e uive sempre. Lógico que esse lugar do uivar, né, toda a mulher, ela tem isso reprimido, né?
A gente tem esse uivar tanto do estar feliz, do estar vibrante, do gritar, quanto também no lugar do uivar enquanto chora, enquanto está triste, né? A gente o tempo inteiro tem esse lugar de que a gente tem que ficar triste e tem que ser silencioso. Não, acho que é o momento que eu particularmente, né, tenho esse momento de quando eu tô triste, que preciso chorar, eu preciso... E tem aquela coisa da mulher histérica. Nossa, não seja histérica, você tá histérica. Tem muito isso. Essa repressão é o que a gente está falando. Sim. Que esse livro, ele valoriza essa conexão com o natural, com o que é natural. E o natural sempre... a gente pensa natural, a gente pensa o quê? Liberdade. E, por um outro lado, a gente tem uma repressão muito grande por conta da sociedade. E eu deixei vocês pensando rapidamente, um pensamento assim muito rápido, sobre essa mulher selvagem de vocês, em que momento ela aparece, ou que vocês contem uma história de um momento em que ela apareceu. A mesma coisa para o Anderson, em relação a alguma mulher que ele tenha contato, ou ao lado feminino dele, que tem essa mulher selvagem, ou não, esse lado foi castrado. Contem-me tudo, não me escondam nada. Eu, pensando na selvageria, né, assim, eu até queria retomar um pouquinho a questão do uivar, né? E aí tem até, depois eu acho que a Kika vai falar um pouco melhor, mas tem uma história no Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama La Loba, né? E que aí tem um momento da história que ela, para transformar aqueles ossos em carne, né? Para trazer a carne para aqueles ossos, ela começa a uivar e a fazer um canto que sai, como se abrisse um canal, né? Aqui embaixo, na parte de baixo, no nosso... no útero mesmo, que vai chegar, tem todo um caminho para chegar até a expressão vocal. E é interessante porque é um som que eu imagino lendo que seja muito grave, né? Assim, então, eu também queria, quando fala de selvageria, queria também trazer, assim, como reflexão, essa questão do sexo frágil, né? Assim, quem disse que mulher não pode falar num tom mais grave, quem disse que não é forte, quem disse que não tem também uma possibilidade de reagir com uma certa agressividade, não no sentido de violência, né, de opressão, mas no sentido... de ser forte. De ser forte, né? E aí também... Aí, quando você fez essa pergunta, vieram várias referências, né? Porque é um redemoinho, né? Essa pergunta, o que é selvageria na mulher, né? E aí me veio também um livro de uma francesa, uma autora francesa, chama Virginie Despentes, e ela se chama Teoria King Kong, né? Que ela vai falando justamente disso, assim, o quanto que, às vezes, as mulheres, elas são oprimidas, por exemplo, na rua, né? No assédio sexual, né? Que tem muito, infelizmente, no mundo inteiro, né? Essa opressão sexual violenta, fisicamente violenta em relação à mulher, a maioria das vezes um homem dominando mais a mulher. Como é que essa mulher também, às vezes, não se coloca de forma agressiva na defesa e como é que isso é julgado socialmente? Né? Uma possibilidade de trazer essa força, esse tônus, né? Muitas vezes as próprias mulheres recriminam a outra que Exatamente. Isso eu já vi no metrô, que tem o carro exclusivo para as mulheres, algumas se manifestando porque tinham homens no horário proibido, porque tem horários, e outra falando assim... que bobagem, que escândalo desnecessário, não tem nada a ver o cara aqui, não tem nada a ver, quer dizer... Tudo bem, você pode não concordar que exista um carro para mulheres, mas é lei e a lei tem que ser cumprida. Exatamente. Então, realmente existe isso. Mas fala do teu lado, Fernanda, dessa Fernanda selvagem. Então, isso também, que depois que eu li esse livro da Teoria King Kong, eu ando tentando ser menos frágil, assim, e ando tentando aceitar menos esse lugar de estar sempre na defensiva, sabe? E até isso me fez andar mais tranquila na rua, que é algo que pra mim era muito difícil, assim, à noite, sozinha. Claro, não tô indicando a ninguém fazer isso, porque o Rio de Janeiro tá muito perigoso. Mas, assim, eu venho estado cada vez mais em paz comigo, entendendo uma força interior de que eu posso, talvez, de alguma forma... ser forte num momento de... Que você, numa situação de perigo, você é como qualquer outra pessoa. Não é mais fraca, nem mais forte. É como um homem na rua, como... Entendi o que você está dizendo. Exatamente. De trazer mais essa tua força e não ficar nesse lugar que a sociedade coloca que ela não pode ser tocada, ela não pode ser mexida, ela não pode ser... Que vai cair, porque né? vai quebrar. Vai ser frágil, vai quebrar. Exatamente, entendi. A literatura, ela tem esse poder
de fazer isso com o leitor. Através da identificação, a gente vai descobrindo novos olhares, novos caminhos, falando assim, não, isso é possível. Isso pode ser ficção, mas isso é possível. Anderson. Bem, a primeira coisa que me veio na cabeça, ou a primeira mulher que me veio na cabeça, parece até um pouco óbvio, mas foi a minha mãe, que eu acho que é o maior exemplo que eu posso ter. Mas antes de falar um pouco dessa minha relação com a minha mãe e como ela interfere nesse meu lado feminino também, eu estava pensando que as mulheres elas foram retratadas ao longo da história pelos homens, né? Está falando da importância da literatura, né? Quem foi que escreveu essa literatura ao longo de todos esses anos? Foram os homens. Então, tudo isso que a gente vê de referência à mulher, toda essa fragilidade, toda essa imagem que foi construída, foi uma imagem que foi construída pelo homem acerca da mulher, né? Perfeito. E isso está mudando um pouco, uma vez que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaços, estão escrevendo, estão falando de si mesmas. Mas vocês sabem que eu tenho conversado com agentes literários, com pessoas de editoras, enfim. E o que eles me revelaram numa dessas entrevistas é que eu não sabia, sinceramente não sabia, que há um preconceito grande com mulheres escritoras e que algumas, pasmem, usam o início, as letras iniciais do nome para não serem identificadas como mulher. Para que consigam mais leitores. Incrível isso, eu fiquei assim, boquiaberta, porque não sei se eu vivo em outro mundo, o que é, porque realmente eu não tinha noção disso, nunca ninguém me falou, vi ninguém ter preconceito com mulher escritora, mas faz sentido, eles falaram isso coisas assim. Isso está presente em outros lados também, por exemplo, a questão do negro, né? O negro, ele o tempo inteiro foi colocado de lado na sociedade também, não tinha espaço, não tinha voz, sempre foi exotificado, sempre falaram por ele. E eu percebo que dos anos 2000 para cá, nós negros temos ganhado mais espaço na mídia, temos ganhado mais espaço na literatura também, e isso vai mudando um pouco. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que a gente já está na hora do intervalo. Opa. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda!